uma igreja se propõe a pensar nessa relação entre igreja e mundo, é claro que, de certa maneira, a palavra igreja, ela, para nós que temos uma caminhada cristã, talvez você não tenha uma caminhada tão longa, mas já está há algum tempo, ela já está razoavelmente clara. Nós sabemos que igreja, nós podemos estar nos referindo a toda a igreja do Senhor, no mundo inteiro, em todos os lugares, que a teologia chama de igreja invisível ou universal. Mas também podemos estar falando da igreja local, né? Nossas comunidades, tem aqui Jardim Maracanã, tem Mesquita, tem outros lugares, igrejas locais. Mas, seja em qualquer uma das definições, a relação da igreja como um todo, ou da igreja local com o mundo à sua volta, é por demais importante. Mas é curioso, talvez, nós pensarmos o que nós queremos dizer com o mundo. De certa maneira, a igreja sempre está no mundo quando o mundo significa a terra, ou o lugar onde os humanos vivem. Mas na Bíblia há também outros significados a mundo, e talvez o que mais nos importe nesse contraste da convivência do que Paulo está falando aqui em Filipenses, do que o Senhor Jesus Cristo falou no texto de Mateus 5, que é a divisa dos irmãos, ou de outras passagens das Escrituras, nesse contraste é mundo, entendido como um sistema contrário a Deus, ou seja, uma maneira de viver, pensar, amar, fazer qualquer coisa que vai na contramão da vontade do Senhor. É aquele sistema que nasceu na raça humana, ou seja, na nossa raça, quando nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus, e lá no jardim, eles comeram do fruto buscando um conhecimento à parte de Deus. O problema não era conhecer sem Deus, sem os padrões de Deus. Esse sistema que nasceu ali, também é chamado de mundo, e nessa relação intrucada, o povo de Deus, a igreja em especial, com esse sistema, nós precisamos sim das Escrituras para nos governar e nos orientar, para nós entendermos qual é o nosso papel, e em especial, pensando na temática que os irmãos pensaram ao longo de todo esse ano, qual é o nosso papel de influência, ou como se dá, ou deveria se dar tal influência. Não é novo esse pensamento, a igreja já teve debates e conversas sobre isso já há muito tempo. Alguns irmãos, por exemplo, da nossa história, com boa intenção, entenderam que a maneira de lidar com esse sistema, mundo, era simplesmente fugir dele. Daí nasceu a ideia da reclusão, por exemplo, quando homens e mulheres do passado tentaram pelo menos sair do mundo, indo para lugares que depois ficaram conhecidos como mosteiros. O que eram os mosteiros? Uma tentativa de reclusão, de escapar do sistema que é contrário a Deus, para viver para Deus. Obviamente, é difícil observar a função disso, e na prática o resultado é quase nulo, porque o sistema que é mundo, ele tem coisas que também estão na nossa velha natureza. Então não tem como fugir totalmente apenas nos enclausurando num prédio, num lugar distante, ou assim por diante. Por um outro lado, na história da igreja também já houve momentos, e esse talvez seja um espírito de época mais comum para nós, onde a igreja tentou lidar então com essa relação, apenas se diluindo com o mundo, talvez apagando fronteiras, borrando um pouco os diferenciais, para não tentar ser tão ofensiva no mundo à sua volta, com a boa intenção de que talvez isso fosse o suficiente para que esse sistema mundo se aproximasse, quisesse ouvir a igreja. É claro que esse resultado também não foi atingido de forma satisfatória, porque assim como a fuga, a mistura com o mundo, a diluição da igreja com o mundo, também não é a proposta bíblica. Nenhum dos dois são a posição bíblica, mesmo que esses irmãos tenham tido a intenção adequada de fazer o melhor que fosse possível. Mas então, no texto que nós lemos, creio que há um caminho, uma diretriz de princípios sobre qual é então a nossa relação como igreja com o mundo, e especialmente a nossa influência como luz nesse mundo. Apenas para nós entendermos a carta, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a uma igreja a qual ele tinha muito carinho. A igreja de Filipos foi plantada no ministério do apóstolo Paulo. Atos 16 narra essa passagem do apóstolo por Filipos, na sua segunda viagem missionária, onde ele plantou aquela igreja junto com outros irmãos missionários. Então essa igreja é alvo do seu carinho, e agora, anos depois, o apóstolo Paulo está possivelmente preso em Roma. Ele escreve a igreja de Filipos para ajudar aqueles irmãos, orientá-los e ensiná-los, talvez até relembrá-los alguns ensinamentos.
Aquela comunidade de Filipos era uma comunidade que inicialmente foi formada por pessoas que foram convertidas do paganismo grego. Algumas delas até conheciam o judaísmo, mas a maioria veio da mentalidade pagã grega. Por exemplo, nós lembramos da viagem missionária de Paulo, quando ele passou por lá, de Lídia, que estava com mulheres em oração no lugar fora da cidade, provavelmente já próxima do judaísmo, talvez até desejando seguir. Mas nós lembramos também que nessa igreja de Filipos, lá naquele nascedouro, uma dos primeiros membros, por assim dizer, da igreja, foi uma jovem que estava possessa, e espírito de adivinhação, ela era manipulada e explorada por homens interesseiros, e o apóstolo Paulo repreende aquele espírito, a liberta em nome de Jesus Cristo, e aquela jovem, pelo que tudo indica na passagem, ela continua seguindo os apóstolos, está naquela igreja junto com Lídia e outros irmãos. E também ainda em Filipos, um dos primeiros membros da igreja é um carcereiro, um agente do Estado, que quando Paulo e Silas estão presos, numa espécie de calabouço, e o Senhor faz um terremoto aparecer à noite, e o carcereiro, nós lembramos dessa história, pensa que todo mundo fugiu, e então ele quer tirar a própria vida, e o apóstolo Paulo diz, não faça isso, e aquele homem não entende como os prisioneiros não fogem quando a porta abre. Então o apóstolo Paulo prega a boa nova do evangelho, e a resposta daquele homem é, vamos para minha casa que minha família precisa ouvir isso. Então o texto diz que todos eles foram batizados, a casa inteira foi batizada. Essa era a igreja de Filipos que Paulo tinha tanto carinho. Essa igreja, gente que alguns conheciam talvez o judaísmo, o Antigo Testamento, outros não conheciam nada, estavam sendo conquistados pelo evangelho. Agora, anos depois, essa igreja cresceu. Só que desde o começo, inclusive no tempo que o apóstolo Paulo escreve a carta, a igreja passa por dificuldades. Se lá na plantação da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo com seus companheiros de viagem foram presos pelo evangelho, o cenário não tinha mudado. Quando Paulo escreve, a igreja ainda estava passando por problemas, ela enfrentava oposição. Havia pessoas ainda na cidade de Filipos em oposição àquela igreja, inclusive autoridades possivelmente criando dificuldade para aqueles irmãos. Somado a isso, a igreja, numa parte da carta, Paulo deixa isso claro, mas não é a parte que vai nos interessar hoje, a igreja tinha problemas internos também, inclusive uma divisão, duas irmãs estavam em briga, e aparentemente irreconciliável, e o apóstolo identifica isso como um problema, que precisa ser tratado. A igreja precisava de unidade, se ela ia servir ao Senhor no mundo ou fora dela, se ela ia atuar como luz do mundo, ela precisava de unidade também. Ele vai, inclusive, Paulo vai rogar que aquelas irmãs se reconciliem, pelo bem do evangelho, pelo testemunho do evangelho. Ao tratar esses problemas, Paulo chama aqueles irmãos, então, a se unir em torno da fé evangélica, da fé que eles receberam do evangelho. Se você lembrar o primeiro capítulo, por exemplo, ele fala sobre isso, quando ele vai chamar aqueles irmãos a estarem vivendo de forma digna do evangelho. Assim termina inclusive o primeiro capítulo. No segundo capítulo ele começa com um hino cristocêntrico, falando sobre quem é Jesus Cristo e a sua obra de servo. Mas perceba como a tensão entre como viver numa cidade, no caso de Filipos, onde as pessoas resistem ao evangelho, ou até as autoridades podem enfrentar, como essa tensão estava presente. Isso, creio eu, meus irmãos, nos conecta, nos aproxima desses irmãos e do ensino dessa carta, porque nós vivemos também em ambiente, em nossas cidades, onde há pessoas, sistemas, maneiras de viver que resistem ao evangelho, que tentam empurrar de volta. Coisas que a igreja afirma com clareza são tidas como algo a ser rejeitado ou até atacado. Até as autoridades em nossos dias. No Brasil, num grau talvez menor, mas hoje, por exemplo, nessa data de hoje, 24 de novembro de 2023, há pelo menos algumas centenas de milhares de irmãos nossos que apenas por professarem Jesus Cristo estão numa cela ou num campo de concentração. Só na Coreia do Norte estima-se que são 200 mil cristãos aprisionados. Hoje. Perceba, o desafio ou essa relação tensa, como a igreja está nesse mundo, não é novo. Já estava presente, o apóstolo Paulo estava falando sobre isso a esses irmãos também. Porque na verdade essa sempre foi uma questão importante desde a queda e até que o Senhor volte. E então o que nós aprendemos aqui? Eu acredito que desse ponto que nós lemos, é onde nós vamos voltar agora ao texto, o apóstolo vai tratar de dois efeitos que necessariamente precisam ser vistos
na vida de um salvo. A serva e o servo de Deus precisa ter esses efeitos na sua vida, para que ele possa então ser útil na mão do Senhor, para influenciar o mundo à sua volta. Esses dois efeitos, já até os antecipo, onde nós voltarmos para o texto e olharmos então. Primeiro, uma vida transformada, que é capaz de fato de iluminar. E segundo, satisfação permanente em Cristo, ou seja, uma alegria acima das circunstâncias à sua volta, que é fácil de ser notado pelas pessoas à nossa volta. Voltando então ao texto de Filipenses, capítulo 2. Se você olhar comigo, nos versos, a partir do versículo 12, vamos ver do 12 ao 15 inicialmente, vamos ver então como o poder da salvação produz frutos. Olha o que diz o versículo 12 novamente. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. A palavra assim, aqui usada em nossas traduções, inclusive ela aparece em várias traduções, ela nos mostra que o que Paulo vai falar a partir de agora está ligado ao que ele acabou de ensinar. Ele diz, olha, à luz do que eu acabei de ensinar, à luz do que eu acabei de lembrar aos irmãos, eu espero, ou mais ainda, o Senhor espera um comportamento adequado. O que ele tinha acabado de ensinar? Como eu disse, resumidamente, ele tinha ensinado aqueles irmãos que por causa da obra que Deus realizou na pessoa de Cristo e por meio de Cristo nos salvou, nós somos chamados a viver de forma digna. Ele tinha falado sobre unidade, sobre humildade e exaltou Jesus Cristo na sua obra, e que essa obra também é exemplo de ser servo, humilde, mesmo ele sendo o Senhor. Então ele vai dizer, agora, à luz disso, ou seja, assim, a partir disso, vocês devem viver de uma maneira adequada. Ele chama aqueles irmãos, então, lembrados por esse ensino, o que nos mostra de antemão como a verdadeira teologia, ou seja, a boa doutrina, sempre tem prática, sempre liga com a vida. Ele vai dizer, depois que os irmãos ouviram isso, vivam então de forma consistente com isso. E o que eles deveriam fazer para demonstrar essa maneira de viver, ou para viver de maneira consistente? Nessa tradução aqui diz sobre realizar a vossa salvação. Talvez a sua versão Almeida fala sobre operar a salvação, não é isso? Há palavras que são similares que aparecem aqui. Obviamente o apóstolo Paulo não está falando sobre alguém conquistar a salvação pelos seus próprios méritos ou esforços, porque ele tinha acabado de explicar que a salvação é recebida em Jesus Cristo, conquistada por Ele próprio, o Salvador e Redentor do povo de Deus. E mais, ele está escrevendo para irmãos que já são crentes. Então, obviamente, ele não estaria falando sobre alguém, olha, você tem que fazer coisas para realizar uma salvação em seu nome ou em seu favor. Ele está falando para a gente que já era salva, e ele tinha acabado de explicar o que Cristo fez para salvar. Então, ele não queria dizer com isso, produzir salvação, mas, então o que isso quer dizer para nós? Essa sessão, ela tem que ser entendida à luz daquilo que já foi dito, a obra de Cristo, o exemplo e o padrão de Cristo. O que Paulo estava lembrando aqueles irmãos é que, como resultado da salvação operada por Deus em nós, é necessário que seja notório, percebido o nosso desejo, nossa inclinação a obedecer ao Senhor como um desenvolvimento da nossa salvação. Os puritanos antigos falavam da salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Nós fomos salvos, por quê? A Bíblia diz que Deus nos salvou imolando o cordeiro dele antes da fundação do mundo. E essa obra foi feita perfeita. A salvação foi feita em Cristo, ninguém precisa completar a obra de Cristo. Mas os puritanos falavam, nós estamos sendo salvos, que é a palavra que nós usamos para falar de santificação, ou seja, todos os dias o Senhor está realizando em nós pelo seu Espírito, e nos chama a responder a esse Espírito, para que a nossa salvação seja confirmada, desenvolvida. É disso que Paulo está falando aqui. E eles diziam no passado, nossos antepassados na fé, seremos salvos no sentido de que a salvação será consumada. Não é que ela está em dúvida, mas ela será completada quando nós formos glorificados em Cristo. Paulo está falando sobre esse tempo intermediário entre a obra consumada da salvação e o tempo da glorificação. Nós somos chamados a
desenvolver, ou seja, a que haja desenvolvimento da nossa salvação. Inclusive, no verso seguinte, ele vai mostrar como até nisso, só fazemos ou só realizamos isso confiados em Deus. O versículo 13. Os irmãos podem ler o versículo 13? Porque é Deus. Ou seja, até nisso, até nesse desenvolvimento da salvação, que os salvos precisam experimentar e exemplificar e testemunhar, até nisso, dependemos e confiamos no Senhor, na sua ação graciosa, na sua boa vontade. Um dos comentaristas desse texto, um dos que eu mais gosto, chamado Warren Wiersbe, ele vai dizer assim: antes, o apóstolo apresentou o padrão divino para submissão. Qual é o padrão divino para submissão? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o padrão. E o poder para realizar, qual é o poder para realizar? Deus operou essa obra em Cristo, Ele é o poder. E agora, eu vou mostrar que nós vamos seguir esse exemplo, não por imitação, mas por encarnação. Quando Paulo está escrevendo aqueles irmãos, e diz: meus irmãos, à luz de tudo que eu acabei de dizer, vocês são chamados, nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação, a ter desenvolvimento, a crescer, demonstrar essa transformação na confiança em Deus por meio de Jesus Cristo, não porque nós estamos imitando Cristo, é mais do que isso. Imitar Cristo, até certo ponto, pode ser algo falsificado. Nós vamos, pelo poder do Espírito que está no povo de Deus, encarnar os ensinamentos do nosso Mestre. Paulo tinha falado sobre isso aos Gálatas, quando ele disse que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. O que ele estava dizendo com isso? Ele não estava abrindo mão de suas responsabilidades, fugindo delas, não. Ele estava dizendo: eu agora não vivo para fazer o meu caminho, o meu nome, a minha vontade, mas a vontade daquele que me comprou, daquele que é o meu Senhor e Mestre. Interessante porque o verbo que é traduzido aqui como realizar, no texto original grego, ele tinha a ideia, muitas vezes, de falar ou de tratar do trabalho que era feito numa mina de carvão, no sentido de extrair dela todo o minério possível. De alguma maneira, se essa palavra for usada, e eu creio que não existe palavras casuais nas Escrituras, eu creio que o Senhor inspirou toda a palavra de Deus, toda ela é perfeita, palavra do Senhor. Se Deus inspirou para essa palavra do mundo do minério, por assim dizer, creio que Paulo talvez tivesse em mente a ideia de que o próprio Deus abriu uma mina. Ele abriu a mina, que é a salvação, e só Ele poderia dinamitar o coração de pedra para abrir essa mina. Mas agora, nós somos chamados a trabalharmos diligentemente, explorando os minérios daquilo que Deus abriu na nossa vida. Deus fez aquilo que é remoção dos obstáculos, nos regenerando, mas agora Ele chama, pela palavra do apóstolo, agora, meus irmãos, desenvolvamos essa salvação, vamos crescer, vamos extrair daquilo que Deus fez, todo o mais, todo o que é de precioso. Meus irmãos, não há salvação verdadeira, segundo as Escrituras, sem mudança de vida. Paulo está dizendo que a salvação tem como propósito também que as pessoas conheçam e vejam o que Deus fez em nós, nos transformando. E isso tem tudo a ver com ser influência no mundo à nossa volta. Aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, depois de, com forma contundente, argumentar sobre a obra de salvação, no versículo 10, ele conclui o seguinte: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Lutero tinha uma frase, obviamente parafraseando, já que ele disse em alemão, né, e eu não sei nada de alemão, que era mais ou menos o seguinte: Deus não precisa das suas boas obras, não precisa, mas o seu vizinho, Deus te colocou, sim. Perceba, o Senhor não precisa que nós façamos nada para sermos salvos, porque não há possibilidade de fazermos alguma coisa. Por isso que Ele fez, na linguagem aqui, Ele abriu essa mina, Ele dinamitou o coração de pedra. Mas nós somos chamados agora a sermos então aqueles que foram feitos nova criatura para as boas obras. Em razão da graça salvadora, meus irmãos, é necessário que haja uma distinção entre a vida do cristão e daquele que não é um salvo ainda.
Eu sei que isso talvez seja uma obviedade, e aqueles irmãos que têm mais tempo de vida cristã podem dizer, mas pastor, a gente já sabe disso, que sempre foi dito, e sempre tem que ser dito, mas concordam comigo que talvez nos últimos anos, de forma mais acelerada, tenha havido um processo onde isso talvez não seja tão claro mais, parece que não é mais tão óbvio, ou ficou apenas na mente a ideia de que o cristão precisa ter uma vida que é distinta, nos seus modos, na sua maneira de conduzir tudo, daquelas pessoas que ainda não foram alvos da graça de Deus. Meus irmãos, aquele que não experimentou a salvação, ele queixa, ele briga, mas olha o que Paulo vai dizer, qual é o procedimento do cristão, versículo 14 e 15, perceba, ele dá um exemplo dessa diferença, como é que a salvação é desenvolvida, como é que isso pode ser visto, ele vai dizer, fazer todas as coisas sem queixas, nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês são chamados para serem luminares no mundo, porque o mundo está corrompido, ele está em densas trevas. E como? Ele vai dar coisas bem práticas, né? Façam todas as coisas. Eu tive um professor que ele dizia, olha, esse todas as coisas aqui, no texto original quer dizer todas mesmo, tá? Não são algumas coisas. Faça todas as coisas, sem queixar-se, sem promover discórdia. Como filhos de Deus, como é que o filho de Deus deve se portar? Irrepreensível, sincero e íntegro. O mundo, como eu disse, esse lugar ou essa maneira de viver alienada de Deus, está em escuridão total. Basta para ter essa confirmação, meus irmãos, olhar rapidamente o noticiário no nosso celular ou ligar um canal de TV qualquer, de forma aleatória, e nós veremos a confirmação das trevas onde o mundo se encontra. Basta nós sairmos na rua e observarmos amigos, conhecidos, contando das suas lutas ou das coisas que estão vivendo e experimentando, nós veremos que o mundo é nessas trevas. Basta nós olharmos para nós, vemos a nossa constante luta contra tentações e pecados, e nós veremos que o mundo está nessas trevas. De maneira que nós somos chamados então de forma oposta a caminhar como fonte de luz no mundo que não tem luz por si mesmo. Paulo aponta a corrupção do mundo que cerca aqueles irmãos, mas ele não os orienta a fugirem. Paulo não diz, olha, o mundo está em trevas, corrupto e perverso, então fujam dele, se isolem nas montanhas. Não, ele diz, floresçam no meio dessa geração perversa e corrupta, floresçam aí. Como? Fazendo tudo sem queixa, sem discórdia, sendo gente que está buscando viver de forma irrepreensível e sincera. Interessante que Paulo não está chamando aqueles irmãos a vida perfeita, nem a nós. Se assim fosse, nós rapidamente teríamos uma resposta, dizer, olha, então não é comigo que está se falando, não é? Mas o que ele está dizendo é, essas palavras que ele usa, né, que são quase como sinônimos aqui, repreensível, sincero, de forma coesa, coerente, íntegra, que está botando em contraste com o mundo à nossa volta, de maneira que quando as pessoas olharem para nós, elas percebam esse testemunho, elas percebam essa mudança. De forma resumida até aqui, Deus operou em nós, versículo 13, e agora Ele nos chama a viver à luz do que Ele realizou em nós, versículos 14 e 15. Temos práticos antes de avançarmos, além do que já vimos. Nós vemos, meus irmãos, assim como os irmãos de Filipos, em uma cultura perversa. Às vezes, nós podemos ter a ideia errada de que nós vivemos o tempo mais difícil de ser cristão na história do cristianismo. Isso não é verdade. Às vezes, quando eu falo com os adolescentes, as igrejas, os jovens, eu falo, olha, calma, não é verdade isso, né? Ser cancelado na internet não é igual ser devorado por um leão no Coliseu. Não são a mesma coisa. Não se confunda, não se iluda. Nós não vivemos o tempo mais difícil. Nossos irmãos eram embebidos em petróleo e acesos para iluminar as ruas de Roma. Nossos irmãos eram custodianos da pele de animal e colocados no Coliseu para ser devorado. Então nós não vivemos o tempo mais difícil da história do cristianismo. Não, nós vemos dificuldades distintas, de outra natureza. Mas ainda assim,
nós partilhamos toda a história da igreja, algo em comum. Vivemos em meio a uma cultura que é perversa. Porque desde a queda humana, a raça humana caminhou no caminho da perversidade. Vivemos em meio a uma cultura que é imoral. E algumas culturas, agora falando cultura em termos mais locais, promovem a imoralidade ainda mais. Nós somos brasileiros e sabemos disso. Celebram a imoralidade no horário da tarde numa televisão, por exemplo. E nesse ambiente, eu e você, nós estamos sendo chamados pelo Senhor, tendo sido alvo da graça dele, ou seja, tendo sido salvos pelo seu amor, a viver, a proceder de forma irrepreensível, sincera e sem culpa. Meus irmãos, a luz do Evangelho, ela brilhará mais forte, não por sinais e milagres. O que faz a luz do Evangelho brilhar mais forte numa cidade, num bairro, no nosso trabalho, não são milagres e sinais, não. A luz do Evangelho não brilha mais forte com conquistas políticas, ou pela construção do império financeiro, seja nosso, o que seja, não. A luz do Evangelho brilha mais forte nas pequenas e comuns ações e palavras que eu e você somos levados a fazer no nosso dia a dia. Quando nós saímos para comprar pão, para fechar negócios, para vender, para comprar, para trabalhar, para pegar o ônibus, o trem lotado, é lá, é na nossa casa, onde talvez você seja o único cristão na sua casa e mais ninguém lá é cristão, é lá. Não me entenda mal, nós precisamos de cristãos em todos os lugares, inclusive ocupando os lugares importantes de liderança na nação, mas não é assim que o Evangelho brilha mais. O Evangelho brilha mais não é quando um político é um cristão, brilha mais quando você e eu somos cristãos de fato, desenvolvendo a salvação que recebemos operosamente, com novidade de vida, santos, irrepreensíveis e inculpáveis na nossa casa, onde nós somos conhecidos, onde não dá para usar nossa máscara. É lá que a luz do Evangelho vai brilhar mais. Se nossas ações forem resultado da salvação que recebemos, Cristo estará sendo exaltado e vai brilhar lá. Então a primeira coisa que Paulo diz àqueles irmãos, a tudo que ele tinha ensinado na carta é: irmãos, vivam agora de maneira a demonstrar essa transformação única, como gente que, ao contrário do mundo perverso e corrupto, é santo e irrepreensível, sem culpa. Lembremos mesmo, quantos exemplos das Escrituras nós temos sobre isso, mas talvez o mais emblemático seja a partir de Gênesis 6, quando é descrito que todo o mundo está mergulhado em pecado, mas o Senhor estabeleceu por meio de Noé recomeçar, porque Noé, mesmo sendo um pecador, não era pecador, mas buscava a Deus, desejava servir o Senhor, ao contrário do mundo à sua volta, que não temia o Senhor. Nós somos chamados não a sermos melhores, nós não somos os melhores. Essa missão não é para a gente que é melhor, que é perfeita, que é melhor do que o vizinho, não. Essa missão é para quem foi salvo pela graça de Deus. Os luzeiros, a luminária que Deus levanta no mundo, são pecadores transformados. Mas Paulo continua. E ele vai então agora falar daquilo que inclusive talvez seja o tema central da carta, porque a carta de Filipenses também é conhecida como carta da alegria. A palavra alegria e suas variações aparecem mais de 60 vezes na carta, entre verbos e substantivos, mais de 60 vezes. Paulo vai falar de alegria verdadeira, mostrando que outra evidência deve ser vista. Se nós queremos ser influência na nossa volta, outra evidência deve ser vista, que é essa satisfação ou essa alegria que encontramos no Senhor, confiados nele e na sua promessa. A partir do verso 16 até o 18 ele vai dizer: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei, contudo, ainda que eu tenha derramado como libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também a mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo estava dizendo é, reitando essa palavra, a palavra do Senhor, e vendo assim, eu nem me importo se a minha vida foi derramada como libação. Libação era um sacrifício feito de líquido. A ideia de que, se minha vida for derramada como um sacrifício no altar de Deus, ou seja, se eu for morto por isso, for morto para que os irmãos possam viver dessa maneira, ele diz, eu me alegro no Senhor. E mais, e chama os irmãos, ele vai dizer, se alegrem comigo também. Em quê?
Se nós vivemos assim para o Senhor, nos alegramos então no Senhor, porque vivemos assim para Ele. Nós todos somos ensinados, desde pequeno, a buscar felicidade. Nós somos, inclusive, às vezes incentivados por comerciais de TV a buscar um motivo de felicidade a qualquer custo. Quem de nós, talvez, conversando com um amigo, tentando aconselhá-lo, uma amiga, a fazer algo que não fazer algo que deveria ser rejeitado, mas que a pessoa está pronta a fazer, a resposta que aquela pessoa nos dá para a nossa tristeza é: não, mas eu vou fazer porque eu mereço ser feliz. Só que essa pessoa está falando de uma coisa diferente do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque esse tipo de felicidade não poderia se encaixar em alguém que está dizendo: olha, se eu morrer por causa disso, eu fico alegre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o problema não está em buscar a alegria verdadeira. O problema é onde é que ela é encontrada, como ela é alcançada de forma legítima. E é isso que o mundo à nossa volta não entende. Nós somos chamados de ser luz do mundo, não só com o nosso testemunho transformado, que é transformado pelo Evangelho, uma vida que dia após dia desenvolve a salvação para a glória de Deus. Nós somos chamados para ser luz no mundo, ser luzeiros nesse mundo. As pessoas veem em nós que nós temos uma alegria, uma satisfação que não depende de circunstâncias, que não dá para ser roubada, que mesmo quando nós choramos, ela está lá. Por força de ofício, nós pastores vamos muito a sepultamentos. Eu tive um período esse ano, de vez em quando tem umas fases assim, não sei se o pastor Gideon já passou por isso, que parece que são todos juntos, né? Eu tive um período esse ano que eu realizei ou participei de sepultamentos, foram 4, acho que num período de 12 dias mais ou menos. Foi menos de 2 semanas, não sei se 10 ou 12 dias, foram 4. Era assim, era segunda, quarta, quinta, sábado. E dá para ver muito clara a diferença. Talvez o irmão teve essa experiência já, entre o sepultamento de um servo de Deus, uma serva de Deus, e o sepultamento entre pessoas que não têm essa esperança. As palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses são vistas nesse lugar. Quando Paulo disse aos Tessalonicenses: não quero que os irmãos tenham ignorância sobre o que está acontecendo e não sofram como quem não tem esperança. Nós estamos lá no cemitério, que é lugar de luto, e derramamos lágrimas, mas não como quem não tem esperança. Paulo está dizendo àqueles irmãos: meus irmãos, eu encontro alegria e satisfação, não se meu cenário mudar. E Paulo escreve essa carta preso, porque é fácil falar de alegria quando se está num lugar agradável, mas ele está preso em Roma. Ele diz: meus irmãos, eu vou me alegrar, ainda até se isso me custar a vida, desde que o resultado seja o nome do Senhor ser conduzido pelo testemunho dos irmãos. Cristo, nosso Senhor, Ele experimentou a alegria genuína. Aos Hebreus, inclusive, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que tudo que Ele suportou a ignomínia, que é uma vergonha profunda, humilhação, confiado na alegria permanente que Ele teria com o Pai novamente, como Ele sempre teve desde a eternidade passada. Cristo fez assim. E Paulo, então, agora replicando o ensino do mestre, lembra aqueles irmãos: qual é a nossa fonte de satisfação e alegria? Como que alguém que está preso, que está dizendo que até pode morrer por isso, pode estar alegre e convidar os irmãos a se alegrarem? E por quê? O como é? Porque a satisfação e a esperança estão em Cristo. Ele diz que ele está submisso a Cristo, ele obedece a Deus. Versículo 16 diz: eu obedeço a Ele. Versos 17 e 18: porque a minha esperança está nele. Eu obedeço a Ele, eu retenho essa palavra, porque eu o obedeço, porque a minha esperança está nele. Meus irmãos, nós temos uma promessa de estarmos satisfeitos eternamente em Cristo. Nós hoje experimentamos como que um gotejar dessa alegria em Cristo. Nós temos promessa de experimentar por completo. Por completo. Nós cantamos hoje, inclusive aqui, Maranata, né? Esse é o anseio do servo de Deus, da serva de Deus. Por quê? Porque ele sabe que estar nesse mundo é para servir ao Senhor. Mas quando partir, ou quando esse mundo acabar, como diz o apóstolo Paulo, é lucro. Porque o que hoje nós experimentamos, pequenas doses, já nos trazem tanta alegria, tanta satisfação na alma, mesmo em meu sofrimento. Imagina experimentar por completo. Ou seja, se já não fosse boa notícia experimentar contentamento no Senhor em meio ao sofrimento aqui, Paulo, inclusive, usa a linguagem sacerdotal, né? O serviço sacerdote, se derramar em minha vida, ele diz: eu ainda espero um contentamento, uma satisfação ainda maior, uma alegria ainda mais plena do que essa, e por isso não tem problema nem morrer
por essa causa. É estranho isso, não é? Falar de alegria no sacrifício, alegria no testemunho. Mas para nós, o povo de Deus, não é estranho, não deveria ser. Porque nós confiamos que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Ele já tem nos dado experimentar de suas promessas. Mas Ele vai cumprir plenamente. E porque confiamos nisso, nós continuamos buscando alegria, mas não da maneira que buscávamos antes. E é por isso, ou por causa disso, por essa ação, que nós podemos ser luzeiros nesse mundo, ser luz nesse mundo. Porque ao contrário de antes, nós sabemos que não precisamos de certas coisas, ou de certas maneiras de conduzir a nossa vida para ter alegria. E na verdade, quando o sofrimento chega, ele não me rouba a alegria, porque a nossa satisfação está em Deus, está no Senhor. Quantas pessoas com quem nós convivemos precisam ver, sim, o nosso testemunho de uma vida transformada, mas também precisam ver em nós uma pessoa satisfeita em Deus, alegre em Deus. Inclusive, eu tenho uma teoria: todo cristão precisa ser alegre. Isso, quem está dizendo, é uma pessoa que é ranzinza como eu. Um ranzinza como eu está dizendo, mesmo ranzinzas como nós, precisamos ser alegres, satisfeitos. Não que as pessoas necessariamente vão ver sorrisos bonitos como alguns irmãos aqui têm. Tem gente que às vezes tem um sorriso mais tímido. As pessoas vão perceber nosso completo contentamento no Senhor. Nós temos coisas que nós amamos. A família. Talvez você tenha um trabalho que você ama. Talvez você tenha alguém ou alguém, né, que você ame. Mas nós sabemos que mesmo que tudo isso nos fosse tirado, o Senhor ainda assim nos completaria. E Paulo está dizendo para aqueles meus irmãos, mesmo que seja derramado como um sacrifício oferecido perante o Senhor, ficarei satisfeito de saber que o nome do Senhor avançou. É isso que importa para nós. Deus é a fonte da nossa alegria, e obedecê-lo, mesmo quando isso é um sacrifício, é o preenchimento que nós mais buscamos e precisamos, mesmo que nós não nos lembremos. Assim, caminhando para concluir, Paulo estava escrevendo àqueles irmãos, lembrando-os que o nosso amor pelo Senhor sempre deve aumentar. E à medida que ele aumenta, ele falou isso no capítulo 1, capítulo antes, esse amor deve transbordar a ponto de ser abundante nos relacionamentos e fortalecer o nosso testemunho no mundo. É assim, caminhando assim, que ele chega a essa conclusão de que nós somos chamados para sermos esses luzeiros, essas luminárias que Deus está espalhando para iluminar o mundo em trevas. Assim, Deus é glorificado no seu povo e nós somos um canal da mensagem de salvação quando nós vivemos de maneira digna do Evangelho, diferente da maneira como vivíamos, mesmo ter sido criado na igreja como eu fui, por exemplo. Mas diferente do lugar onde nós encontramos satisfação e alegria, porque agora o Senhor é a nossa satisfação, obedecê-lo é a nossa alegria, e isso tem mudado a nossa vida todos os dias. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 3, a segunda carta, ele diz o seguinte, versos 2 e 3, 2 Coríntios 3, 2 e 3, ouça: mas vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Deus, segundo Paulo, estava enviando os seus filhos como cartas no mundo. Nossa influência é essa. Nós somos luzes espalhadas pelo Senhor, que mostram, não atraem glória para si. De certa maneira, nós somos luzes, mas não somos luzes como aqueles que produzem a própria luz. Nós somos refletores da luz do Senhor, pequenos refletores da majestosa luz do Senhor. Nós somos cartas enviadas para o mundo, para que serem lidas. Então não dá para a gente dizer assim, não olha para mim não, olha para Cristo, irmão. Não, olha para Cristo porque só Ele é Salvador, mas olha para nós, porque nós somos pecadores, mas pecadores transformados, para a glória de Deus inclusive.
Nós somos cartas enviadas. A salvação que nós recebemos, meus irmãos, ela é de graça para nós e é pela graça que recebemos, mas o Deus Trino pagou um alto preço e esse povo, comprado a um alto preço, é chamado a agir de forma coerente com a salvação recebida. Nós somos chamados a sermos luz porque vivemos no caminho de oposição às trevas e porque temos uma alegria que treva nenhuma pode roubar, que mundo corrupto nenhum pode tirar. No meio dessa cultura, como aquela, Paulo diz, uma geração corrupta e perversa, no meio de um mundo pagão, e meus irmãos, como o nosso mundo atual, século 21, se parece com o mundo pagão do primeiro século. Costumo dizer que as redes sociais parecem que nós voltamos para o Egito Antigo, adoração de gatos e imagens que representam palavras, chamadas de emoji. Como fora essa brincadeira, como o nosso mundo parece com o mundo pagão antigo. Gente que diz que faz tudo pela razão, mas lê horóscopo. Gente que diz que não acredita em nada de sobrenatural, mas não passa embaixo da escada, porque vai que, né? E nós somos chamados nesse mundo, que é todo supersticioso, estranho, corrompido, cheio de trevas, gente perdida. Nós somos chamados a apontar como luz, dizendo, olha quem é o caminho, olha para Ele. Veja o que Ele está fazendo em nós e olha para Ele, olhe para Ele. A luz do Evangelho então brilhará, como eu disse, nossas ações mais comuns, mais ordinárias. Quando nós sairmos para a nossa vida comum, cotidiana, quando você, meu irmão, ama a sua esposa, quando você, minha irmã, ama o seu marido, quando vocês cuidam e zelam dos seus filhos, quando você cuida dos seus funcionários, quando você como funcionário trabalha na sua empresa, em tudo isso, como servo de Deus, nós somos os luzeiros, porque nós encontramos a verdadeira satisfação quando nós fomos encontrados por Ele, porque Ele fez isso por nós e em nós. Agora nós somos chamados a brilhar em nossas ações e palavras nesse mundo onde a igreja ainda está a serviço do seu Senhor. Jesus Cristo, e eu termino com isso, na sua conhecida oração sacerdotal, João 17, essa oração ganhou esse nome porque ela seguia a estrutura dos sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus, em certo momento, Ele não pede que a sua igreja seja retirada do mundo, Ele diz claramente, o mundo é perverso, é maligno, mas Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, livre-os do mal, santifica-os na Tua palavra, que é a verdade, mas não os tire do mundo. A igreja do Senhor, meus irmãos, nós, o povo de Deus, estamos aqui, nesse tempo, e o Senhor não cometeu nenhum engano. O Senhor não nos colocou numa época por engano. Você e eu somos colocados nesse momento da história, nesse lugar onde nós estamos, no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, com uma razão que serve aos propósitos do Senhor. Porque Deus não tem muitos planos, Deus tem um plano, onde tudo está ligado a esse um plano, que é promover a glória do nome dEle, salvando pecadores. Salvando pecadores. E nesse projeto, nessa uma história, Deus está escrevendo, nós, a igreja, somos chamados a, enviados ao mundo, sermos luz, porque vivemos vidas transformadas pelo poder do Evangelho, porque encontramos em Deus a alegria que só Ele pode dar, e que todo o coração humano busca, mesmo sem saber que nele encontra. Que o Senhor possa nos conduzir, para sermos de fato luzeiros nesse mundo, capazes de, nas mãos do Senhor, promover influência, não para o nosso nome, não influência passageira, mas transformação verdadeira e definitiva, pelo poder do Evangelho, que habita em nós, e por meio da igreja, é levado a esse mundo. Vamos orar? Pai, lemos a Tua palavra, meditamos nela, e em minhas limitações, tanto minha em falar, como nossa em ouvir, pedimos que o Teu Espírito pegue tudo aquilo que é Teu, próprio da Tua palavra, e aplique de forma permanente em nossas vidas, de maneira, Senhor, que não só agora, sobre os efeitos iniciais, mas de forma contínua, o Teu Espírito continue trabalhando em nossas vidas. Ó Pai, usa-nos como luzeiros no mundo, nos faz perceber que o mundo não precisa de pequenas correções ou remendos, mas ele está em trevas densas, corrompido, mas há solução,
que é o poder do Evangelho, que se comprova no fato de que nós, pecadores, somos salvos. Senhor, e se nós, gente que não amava o Senhor, podemos ser chamados agora de teus filhos e te amamos, o Evangelho de fato, como diz a tua palavra, é o poder para salvar todo aquele que crê. Usa-nos, ó Pai, então, como luzes no mundo à nossa volta, para que as pessoas vejam em nós vidas transformadas e a verdadeira alegria e satisfação que só o Senhor pode dar, e que o nosso contentamento do Senhor e o nosso serviço dedicado a Ti sirvam de testemunho, ó Pai, no mundo corrompido à nossa volta, para que o Senhor seja glorificado por meio da Tua igreja, que deve ser santa, ó Pai, e deve ser dedicada ao serviço do Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos o nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém.